Mateus 11, versículo 11, também Lucas 7, 28, é o mesmo texto, diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Há uma afirmação aqui muito poderosa, diz que nascido de mulher até Jesus, não nasceu ninguém igual a João Batista. Já imaginou o que a Bíblia afirmar, que de todos os homens da terra, não tem ninguém maior que você? Aí fica uma pergunta: por que João Batista mereceu da própria Bíblia uma afirmação tão contundente, tão poderosa? Por quê? Bem, primeiro vamos entender melhor quem é o João Batista. Câmeras em mim, que eu vou te dar muitos dados legais agora. O João Batista, se você ler lá em Lucas capítulo 1, versículo 5, você vai ver que o João Batista ele era filho de um homem chamado Zacarias. O Zacarias era o sumo sacerdote, ou seja, a maior autoridade da religião judaica. E o Zacarias era casado com uma mulher chamada Isabel. A Isabel, diz o texto, que era da linhagem de Arão. O que significa isso? Só podia ser sacerdote, sumo sacerdote, quem fosse da linhagem de Arão, desde lá do tempo lá de Moisés. E esta mulher, bem como seu marido, eram desta origem, ou seja, o filho deles seria o futuro sumo sacerdote. Mas eles não tinham filhos, e eles já tinham uma idade avançada. Aí o anjo aparece para o Zacarias e fala: Zacarias, vocês vão ter um filho, e ele vai preparar o caminho para a chegada do Messias, Jesus Cristo. O Zacarias, que já tinha uma idade avançada, ficou um pouco assim, em dúvida, e ele passou isso ao anjo, dizendo: mas como é que vai ser isso? E o anjo disse: olha, vai nascer um homem que vai viver de uma maneira totalmente diferente de todo mundo que vive nesse mundo. Ele vai ser o cumprimento da profecia de Isaías, que diz que viria do deserto alguém que prepararia o caminho do Messias. Mas porque você duvidou, Zacarias? Até o dia do nascimento desse menino, você não vai conseguir falar, você vai ficar mudo. E assim aconteceu. O Zacarias duvidou, e por causa disso, ele ficou numa certa retaliação de Deus. Agora, olha o que acontece, não fala nada sobre a infância do João Batista. A única coisa que a gente sabe é que ele se isolou da cidade, do centro nervoso da época. Ele foi para uma região próxima ao Mar Morto, aonde vivia uma comunidade dos essênios. Quem eram os essênios? O essênio era um grupo religioso que, vendo a degradação da religião em Jerusalém, decidiu se afastar. E eles tinham uma característica muito legal: o hobby deles, o trabalho principal deles, era copiar o texto bíblico. E foi esse povo que, copiando a Bíblia, guardava cópias da Bíblia da época, do Velho Testamento, em jarros, e colocava em grutas. E eles colocaram em alguns jarros, numas grutas, numa região próxima do Mar Morto, chamada Qumran. A Bíblia inteira, praticamente, copiada em jarros. Um dia, em 1947, gente, século 20, 2000 anos depois, um cuidador de animais, um pastor de ovelhas, viu uma grutinha de entrada estreita, tal, e ele falou: pode ter alguma fera aí dentro. Ele jogou uma pedra lá para dentro, para ver se tinha algum bicho, e quando ele jogou a pedra, fez um barulho assim, ó, pac. A pedra bateu num jarro de cerâmica, e ele entrou ali, e ele encontrou os jarros que estavam guardados ali há 2000 anos, só Deus faz isso, só Deus faz isso. Se dizia que a Bíblia que a gente tem na nossa mão não é verdadeira, que os textos foram adulterados, pois aqueles textos bíblicos que estavam ali eram exatamente os textos bíblicos que você tem na sua mão, e tinha 2000 anos, Deus preservou para provar: a minha palavra ninguém tirará da mão do meu povo. Não é incrível isso?
é sobrenatural. No século 20, gente, o profeta Isaías, por exemplo, é de ponta a ponta, tem lá todo o relato de Isaías, incrível como que isso foi mantido. Agora, o que João Batista pregava? Ele pregava arrependimento. Ele falava, olha, o homem ele tem uma tendência a olhar para o seu umbigo. O homem tem uma tendência a olhar para si. O homem, ele se afasta do propósito de Deus facilmente, precisa haver arrependimento. O homem está dentro da igreja e fora da presença. O homem frequenta culto e não frequenta o altar. O homem frequenta projetos e não frequenta o projeto do céu. Então nós precisamos de arrependimento, e ele pregava isso. E quem se arrependia diante do Senhor, o que João Batista fazia? Ele passava pelas águas, descendo as águas, morte para o pecado, saindo das águas, ressurreição para o novo tempo com Deus. E foi aí que o próprio Jesus foi até João Batista um dia e falou, o que você está fazendo é o que eu concordo, eu vou chancelar o que você faz, eu mesmo serei batizado. E ele foi batizado por João Batista, mesmo não tendo pecados, para dar um testemunho. Agora, olha o que diz o texto de Mateus 3:1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Pregando aonde? No palácio? Não. Pregando no templo? Não. Pregando em grandes festividades? Não. Pregando onde? No deserto. Incrível. Esse camarada pregava no deserto, e a multidão saía da cidade para ouvi-lo no deserto. Quando a palavra de Deus é verdadeira, forte, é incisiva, a unção dessa palavra aproxima as pessoas da palavra, ainda que você esteja num lugar totalmente inóspito, num lugar totalmente improvável. Agora, a tarefa do João Batista não foi fácil, não. Quando nós lemos em Lucas, capítulo 3, versículo 1, Lucas 3, versículo 1, diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Olha isso. Esse texto diz quem eram os reis de cada localidade. Tinha um rei na Judéia, onde fica Jerusalém, que era Herodes, o grande. Tinha um outro rei de uma comarca próxima, que era o irmão dele, Filipe, que era casado com uma mulher chamada Herodias. O Herodes tomou a mulher do irmão dele. Daqui a pouco nós vamos concluir essa história. Olha que situação. Ele vive num ambiente de governantes inescrupulosos. E o governante tinha o poder de juízo, ou seja, de judiciário inescrupuloso. E o governante fazia as leis, ou seja, de legislativo inescrupuloso, capaz de tirar a esposa do próprio irmão. E quem faz isso, o que mais não faz? É diante disso que o João Batista, ele se levanta como um profeta. Agora tem um negócio mais assustador ainda. Diz o texto que existiam Anás e Caifás exercendo o sumo sacerdócio. Tem uma coisa errada aqui. Porque sumo sacerdote é o principal sacerdote, é um sacerdote. Mas o texto diz que existiam dois. E a gente lê o texto e passa batido, não entende o que está acontecendo. Deixa eu te explicar. O sumo sacerdote, dentre os sacerdotes, era escolhido na linhagem de Arão, desde o tempo de Moisés. Zacarias era o sumo sacerdote. Quem seria o futuro sumo sacerdote? Provavelmente quem? João Batista. Só que o governo romano descobriu que uma grande maneira de manipular a sociedade era colocar um sumo sacerdote que servisse aos seus interesses.
Então tinha um cara muito querido na sociedade chamado Anás. Eles convidaram Anás para ser o sumo sacerdote e depuseram o sacerdote da linhagem sacerdotal de Arão. Eles tomaram o sumo sacerdócio. Só que o Anás ficou uns 15 anos como sumo sacerdote. Depois ele foi tirado, e quem foi assumindo? Os filhos dele. E finalmente quem assumiu? O genro dele, Caifás. Então tinha o sumo sacerdote do momento e tinha o sumo sacerdote de sempre, manipulando todos os outros, o Anás. Quem entendeu? Por isso que tinha dois, quando era para ter um só. O sumo é um só, mas ele está ali, e ele está ali conduzindo a nação, mas por interesses dos governantes que ameaçavam a bondade e a misericórdia de Deus. Queridos, se tudo tivesse bem, o sumo sacerdote seria João Batista, mas tem um detalhe: o João Batista era esquisitão, meu irmão. Pensa num cara esquisito. Quando a gente lê em Mateus 3, versículo 4, diz assim: usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. O sumo sacerdote, ele deveria ter algumas posturas na sua vestimenta, nas suas tranças. O João Batista era nazireu, nem cortava o cabelo e nem a barba. O sumo sacerdote deveria vestir roupas sacerdotais, bem feitas, bonitas, de linho. O João Batista botava uma roupa de camelo com cinto de couro. O sumo sacerdote devia comer a comida consagrada no templo. O João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. O sumo sacerdote deveria estar conduzindo as coisas dentro do templo. João Batista foi para o deserto. Porque as coisas estavam comprometidas no templo, Deus pegou o seu sacerdote e colocou no deserto, cumprindo a profecia de Isaías, dizendo que viria alguém que seria a voz que clama no deserto. Aleluia! É incrível o que Deus está fazendo aqui. Mas fica uma lição para a gente. Às vezes, Deus envia para a gente esquisita, e a gente não quer ouvir. Mas às vezes é gente esquisita que tem a verdade de Deus. Se o João Batista chegasse ali agora com essa roupa aqui, provavelmente lá na recepção a gente vai falar assim: o senhor espera um pouquinho que nós vamos levar para ação social. Não, comi gafanhoto hoje de manhã, estou legal. Nossa, comeu gafanhoto, coitado, está passando fome. Nós vamos dar uma cesta básica para o senhor. E olha, tem um barbeiro aqui na igreja, nós vamos cortar o seu cabelo, fica tranquilo. E nós vamos arrumar umas roupas, porque tem umas roupas que o pessoal doa roupa, tem roupa boa aqui na igreja, nós vamos botar a roupa no senhor. Provavelmente a gente ia fazer isso, porque é difícil imaginar que uma figura tão exótica é a figura que Deus separou para anunciar a sua verdade.